E vem conferir o que teve de novo e diferente no live action da Pequena Sereia comparado com a sua animação. E chegou nos cinemas o live action de A Pequena Sereia. E sempre que chega um live action nesse estilo, como foi feito da Pequena Sereia, eu sempre falo a mesma coisa. Ele parece um copia e cola da animação. Ou seja, a história, o enredo, tudo é tão igual que até gera aquele questionamento se precisava desse live action realmente, já que ele é tão igual à animação e traz tanta pouca coisa nova. Mas ele ainda traz coisas novas, coisas diferentes. E no vídeo de hoje é sobre isso que eu vou trazer. Então se você não viu o live action e não quer tomar spoilers, mesmo que sejam minúsculos, aqui não é um vídeo para você, porque eu vou falar sobre o plot, sobre diferenças que tem da animação pro live action que saiu agora em 2023. Eu queria dividir em 3 partes. Primeiro falar sobre as músicas novas, depois eu ia falar sobre a diferença em relação a personagem e por último eu ia falar em relação à história. Começando falando um pouco sobre as músicas novas, são 2 músicas que são introduzidas aqui no filme. Uma música envolvendo o Príncipe Eric e uma música envolvendo o Sebastião e também o Sabidão. Vale destacar também que, obviamente, eles colocam algumas músicas a mais no filme em relação à Parte do Seu Mundo. Parte do Seu Mundo que é cantado 2 vezes ao longo da animação, aqui é cantada várias vezes ao longo do filme. Se você reparar, você vai ver que em vários momentos ela canta. Então isso tem uma coisa diferente, mas eu não vou entrar nessa diferença. Eu não vou entrar em diferenças que são pequenas de um filme para animação. Eu vou entrar realmente em coisas novas. E são essas 2 músicas. Começando com a música do Príncipe Eric. A música do Príncipe Eric é ele cantando sobre a sua vontade de voltar pro mar, conhecer novas culturas, novos reinos, fazer a partir daí realmente ter a liberdade que ele sempre quis ter, aumentar o seu reino e colocar a sua marca naquele lugar, fazer com que seu povo cresça e prospere. E isso é uma coisa interessante, porque essa música que eles colocaram é uma música que, se você reparar para o filme em si, ela não é tão necessária assim, porque ela é uma música que ele canta o que ele tinha acabado de falar uma cena antes, mas ela é legal para você criar um contraponto com a Ariel, porque essa música é introduzida muito perto do Parte do Seu Mundo, e Parte do Seu Mundo é a Ariel cantando e soltando toda a sua voz para poder falar como ela queria fazer parte do mundo dos humanos, como ela queria conhecer realmente outras culturas, outros reinos, conhecer algo que ela não conhece, um mundo que ela não conhece. E a parte do Eric é a mesma coisa, é ele mencionando, ele falando como ele quer conhecer outros reinos. Isso é para criar uma relação entre os dois, isso é para mostrar como os dois têm uma certa sintonia em questão de como eles veem o mundo, tanto que no final do filme os dois vão realmente explorar os reinos. Isso é super interessante, essas músicas já falam um pouco sobre isso. Então essa é a primeira diferença, a música do Eric. A segunda música do Eric seria uma música meio piada, meio humor, meio aquela música do Timão e Pumba no Rei Leão, quando eles cantam que hoje à noite aqui na selva quem dorme é um leão. É uma música feita para ser cantada num sentido mais com uma comédia, com uma piada. E aqui eles colocaram uma música onde o Sabidão e o Sebastião cantam junto. Eles cantam envolvendo o Sabidão descobrir que o Príncipe Eric vai casar e ele tá contando isso pra Ariel. Só que ele canta no formato meio piada, numa música com um tom mais de piada. Essa cena existe na animação, mas de uma forma diferente. Nessa cena, o que acontece é que eles estão acordando no dia depois que rola a cena do beijo à moça, e aí o Sabidão ouve na cidade falando sobre isso, ele chega e ele dá essa notícia pra eles, e aí eles descobrem que o Príncipe Eric, eles acham que o Príncipe Eric vai pedir a Ariel em casamento. A Ariel desce as escadas e ele vê a Vanessa, e ele descobre que na verdade ele está apaixonado pela Vanessa, ela não sabe que ele está hipnotizado. Aqui eles fizeram com que essa cena se tornasse uma música meio comédia, então essa é a segunda música. Ela existe na animação, mas de uma forma diferente. E essas são as diferenças em relação à música. Agora vamos em relação a personagem. Começando falando sobre introduções de personagens novos. E já começo de novo falando sobre o Príncipe Eric, porque introduziram a mãe dele nessa história, nesse filme. Você para pensar, na animação, o Príncipe Eric ele tem um motivo de se chamar príncipe, porque ele é um príncipe, ele tem um reino, ele tem um povo para cuidar pelo menos. E aí, só que você assistindo a animação, não existe um povo, não existe um reino. Na verdade, não existe nem criados dentro da sua própria mansão, dentro da sua própria castelo, posso dizer assim. Aqui, eles colocaram coisas novas. Começando com a mãe dele. A mãe dele é um contraponto dentro do filme, pra gente conhecer um pouco mais sobre a personalidade do Príncipe Eric e conhecer um pouco mais do que ele está fazendo ali. Quando a gente assiste o filme da animação, o Eric parece alguém que só gosta de curtir o mar, alguém que gosta de estar naquela aventura, de ser mais do que aquele príncipe que fica realmente preso no castelo. Aqui não, aqui ele está realmente em jornada para realmente crescer o reino dele. Ele vai em outras culturas, em outros reinos, pegar especiarias, pegar tipos de vestimentos, pegar comidas diferentes para trazer para o seu povo e fazer com que a parte da cidade volte a ser um lugar costeiro, onde os barcos venham para passar um tempo,
tempo para virar algo mercantil realmente. Então a mãe dele serve exatamente para esse ponto, para introduzir mais sobre o príncipe Eric, nesse fator de colocar mais camada para ele. Então eu já falei a diferença do príncipe Eric pra animação também. Aqui essa ideia dele querer explorar novos povos, mas principalmente a mãe dele, do ponto de que ela quer realmente prender ele ali, pra gente conhecer um pouco mais sobre ele, mas quer que ele case, quer que ele fique no reino. Tanto que o motivo dele não continuar depois que ele se recupera viajando pelo mundo com o barco e fica ali para conhecer Ariel, não é por uma escolha dele, é porque a mãe dele, que é a rainha, não deixa ele sair. Então eu já falei da diferença dos dois personagens. A rainha, que é uma diferença nova, que é uma introdução nova, que realmente cuida do reino, e também em relação ao príncipe Eric, que é alguém que nesse filme ele quer realmente conhecer especiarias, ele quer aumentar o reino dele, colocar que seja populoso e também povoado, assim como era antigamente. Ele menciona algumas vezes que em algum momento aquele reino dele já foi um lugar super mercantil, um lugar que as pessoas realmente iam para comprar as coisas. E como eu falei, não foi só nisso que eles introduziram coisa nova, foi na parte do povo. Se você parar para assistir a animação, tem um momento muito específico onde realmente mostra o reino, mas a gente não vê nenhuma pessoa realmente ali. Aqui no live action eles focaram um pouco mais nisso, mostrando mais um pouco do povo, tanto que é o povo que salva a Ariel, é um pescador que salva ela e leva ela que conhece a filha dele e a mulher do pescador, e a partir daí a gente conhece um pouco mais sobre o povo, no momento onde eles vão explorar um pouco a cidade. Isso é uma coisa legal, a gente conhece um pouco mais sobre o reino, como funcionam aquelas culturas diferentes que tem ali dentro daquele lugar, e isso é legal. Até a parte da música é interessante, logo eles conectam essa música com Beija Moça. Já que eu falei dessa parte dos personagens, por eles introduzirem mais o povo, essa parte envolvendo realmente outras culturas dentro desse reino, acontece uma coisa que é, a Ariel fica mais longe da água. Na animação, quando ela vai pra terra, ela fica muito perto da água, e com isso dá muita participação pro linguado continuar no filme. Aqui o linguado praticamente é excluído. Eu até acho que eles tiraram o linguado, porque visualmente ele é muito esquisito, visualmente ele tá real, então não gera uma certa, um vale da estranheza em cima do personagem. E isso aconteceu muito por causa do Rei Leão também. O Rei Leão gerou esse problema de ser personagens muito reais numa animação e faltou um pouco de expressão. Já sabendo disso, que um peixe tem menos expressão do que um leão, eu acho que eles resolveram tirar o linguado nessa parte totalmente. Já que eu falei um pouco sobre tudo isso, agora a gente pode falar um pouco sobre as irmãs da Ariel. Um ponto que eu queria muito ver nesse filme é como seriam as irmãs da Ariel no filme. Porque na parte da animação, elas têm um potencial grande pra gente conhecer mais da Ariel através das irmãs dela. E em continuações a gente vê mais sobre isso. Mas aqui no filme, eu achei que eles iriam realmente ir mais a fundo, introduzir mais elas. Não aconteceu isso. Mas a gente aprende um pouco mais sobre qual é a função delas no reino, e elas têm um pouquinho mais de participação. Primeiro que na animação, vai destacar aqui o nome delas, todos começam com a letra A. Eu não sei o porquê, mas todos começam com a letra A. Aqui eles já mudaram isso, colocaram nomes mais normais para elas. Segundo que também mudam a etnia de cada irmã. Tem uma irmã que é asiática, tem uma irmã que é negra, tem uma irmã que ela você vê que ela tem lugares diferentes, você vê que tem reinos diferentes, etnias diferentes. Isso é super interessante, porque também mostra que cada uma cuida dos 7 mares. O Rei Tritão fala isso algumas vezes, como as rainhas, como as filhas dele, cada uma cuida dos 7 mares, em relação talvez a governar. Isso que eu falo que tem que explorar um pouquinho mais. Se elas governam, se elas só ficam ali, tanto que elas estão vindo visitar eles no momento que a Ariel vai ser apresentada para o mundo, posso dizer assim, como a 6ª filha, a 6ª membro da família Tritão. E elas aparecem na cena inicial, falando quem é cada uma, e também numa parte onde o barco do Eric é afundado. Nessa parte elas também vão limpar o oceano e cuidar daqueles, como eles destroem os mares. Tem uma discussão até interessante falando como os humanos destroem o mar de modo geral. Esse ponto, ele tem uma coisa interessante que mostra qual é a função delas dentro dos mares. Elas realmente cuidam dos 7 mares. Se tem um problema em algum lugar do mar, elas têm como irmãs se encontrar e limpar aquela bagunça e também cuidar daqueles problemas que vão ter em volta dali. Então as irmãs dela também têm mais participação. É pouca, é mínima, mas também tem mais participação. Aí também eu queria falar um pouco sobre, aí saindo um pouco dos personagens, agora sim entrando um pouco mais na história, porque tem algumas mudanças em relação à história. Eu não falei da Úrsula, do Tritão, nem da Ariel, porque são personagens que não mudaram tanto a personalidade deles e coisas dele dentro do filme, tanto em relação ao Tritão, a Úrsula e a Ariel. A Ariel é o que mais se mantém igual. Claro, e agora eu vou ficar na parte da história, porque aí sim envolve a Úrsula e o Tritão. A primeira mudança que eles colocaram como nova é falar que os dois são irmãos. Na animação original não se menciona isso. Pode ser que em algum spin-off, em algum outro lugar, a gente já tenha mencionado que eles são irmãos, mas na animação não menciona. Tanto que a continuação, a Pequena Sereia 2, a grande vilã é a Medusa, que é a irmã da Úrsula. Se eles soubessem que o Tritão e a Úrsula são irmãos, eles não colocariam a irmã dela como vilã segundo o filme. Aqui tem essa diferença. A vingança da Úrsula tem uma motivação diferente aqui. Na animação ela queria se motivar porque ela queria ser meio que a rainha dos mares. Aqui não. Aqui é um ato de vingança pela sempre ter sido excluída e inferiorizada ao seu irmão. Então essa é a primeira mudança grande em relação à história. A segunda mudança, que também é pra fechar, porque
porque a última mudança que tem, porque eu falei, não há grandes mudanças que tem de da animação pro filme, seria envolvendo a Ariel e a sua poção, a parte de como ela realmente vai pra Terra. O contrato que ela faz com a Úrsula é diferente na animação do que pro live action. Na animação, ela simplesmente dá a voz dela, fala que se ela beijar, ela vai conseguir a voz de volta. Só que se ela perder, ela vai virar uma escrava da Úrsula, posso dizer assim. Aqui, colocaram mais elementos e mais fatores para deixar algo até, para tirar alguns furos. Porque que seria, primeiro, o fator que é, quando ela deu a voz, a Úrsula apagou a mente dela. Então quando você menciona o beijo para Ariel, ela não lembra que ela tem que beijar o príncipe Eric. E a segunda mudança seria envolvendo que o beijo teria que ser um beijo de amor verdadeiro. Nenhuma dessas duas coisas no contrato existe na animação. E isso são até legais porque você tira dois furos. O primeiro seria envolvendo o beijo. Bom, na animação eles não mencionam que tem que ser um beijo de amor verdadeiro. E isso é meio estranho, porque senão só seria a Ariel chegar lá e roubar um beijo do príncipe Eric. E aqui, claro, a gente imagina que é um beijo de amor verdadeiro porque é a Disney. Aqui ele mencionar isso é interessante, cria uma dificuldade a mais. E apagar a memória dela também cria uma dificuldade a mais, que seria ela não lembrar do beijo que ela tem que dar, e dá mais valor à participação do Sebastião dentro do filme. E essas são as principais diferenças do live action para animação. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do live action da Pequena Sereia? Você viu mais mudanças que eu não coloquei aqui? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.